Ok, pessoal, tecnologia e classe teclas aqui, né? E esse vídeo é especialmente para os usuários de Linux ou Mac, que não entendem como é que os programadores que usam Windows, né, e usam seus notepads primitivos conseguem viver, tá? Os últimos meses para o pessoal do Windows foram brabos, piorou mais ainda a situação deles. Por quê? Se vocês quiserem ver uma boa explicação, tem esse vídeo do podcast do Primeagen, que o outro co-host ali fez uma baita pesquisa sobre isso. Mas eu vou falar de duas histórias, tá? A primeira delas é uma falha de segurança no Notepad da Microsoft, Notepad.exe, que vocês devem imaginar que deve ser o mesmo código, né? Há uns 20 anos. A última atualização do Notepad deve ser no início dos anos 2000, sei lá. Só que a Microsoft recentemente resolveu atualizar ele. E geralmente a gente fala para vocês, né? Atualizem seus softwares. Quando os softwares são atualizados, tem correções de segurança, vocês vão estar sempre com a última versão, né? Só que, nesse caso, atualizar foi um erro, tá? Por quê? Primeiro que assim, em janeiro a Microsoft lançou uma atualização do Windows, que ficou famosa por introduzir uma série de bugs. Então nós já falamos aqui para vocês no canal no final do ano passado de 2025 que muita gente estava infeliz com o Windows 11. Eles aumentaram os requisitos de hardware, fazendo computadores que antes rodavam perfeitamente no Windows 10 não pudessem inclusive instalar o Windows 11. E essa nova atualização quebrou várias coisas. Coisas simples não estavam funcionando, e inclusive uma das coisas simples que não funcionava é que quando os usuários tentavam abrir o Notepad, ele dizia assim: o Notepad no momento não está disponível na sua conta. Como é que pode ser possível uma coisa dessas, né? Sim, porque eles fizeram uma atualização no Notepad. Eles botaram coisas novas no Notepad. E essa versão nova vem pela loja de aplicativos da Microsoft, sendo que daí estava com erro de permissão, porque a loja de aplicativos da Microsoft é uma loja que você também pode comprar coisas, né? Você pode dar permissão para os usuários acessarem o aplicativo. Então, basicamente a resposta da Microsoft foi: isso é um bug, a gente corrigiu, vocês têm acesso à nova versão do Notepad, e se vocês quiserem, vocês podem acessar a versão legada, né? O Notepad antigo. Mas aí vocês devem estar se perguntando, ok, o que veio nessa atualização do novo Notepad velho de guerra, né? O que eles poderiam ter botado? Eles botaram basicamente suporte a renderizar Markdown. Markdown é essa linguagem de texto que inclusive eu uso para fazer os roteiros aqui, que a gente faz a listinha, que a gente faz os títulos, né? Ele agora renderiza isso no Notepad se tu abrir um arquivo Markdown, e integração com IA. Agora você pode ter IA dentro do Notepad. E de onde que veio a falha de segurança? É bem engraçado, tá, pessoal? Porque assim, os links de Markdown, eles têm esse problema, que não é bem um problema, tá, pessoal? É a mesma coisa de fazer um link com HTML. Você pode ter o texto que o link tá mostrando e você tem para onde o link tá te levando mesmo, tá? Então, com essa sintaxe que eu coloco aqui, a gente, que é a sintaxe do Markdown, você abre colchetes e daí você bota assim, https://microsoft.com. Aí você fecha o colchetes e daí você abre parênteses e esse é o link mesmo. Daí eu poderia botar assim, sitecomvírus.com. Poderia redirecionar vocês para lá. Vocês podem fazer isso com o Markdown. Porém, foi um pouco pior que isso, tá? Porque quando renderiza o Markdown no Notepad, quando ele mostra formatado para vocês o texto, que era só a sintaxe Markdown, ele gera os links, e os links são clicáveis. E quando você clica num link, ao invés dele abrir um navegador padrão, por exemplo, e colocar o link, ele chama o comando explore open aquele link, o que também aceita, por exemplo, caminho para arquivos, tá? Então a gente poderia, por exemplo, abrir um arquivo exe clicando num link do Notepad. Então isso basicamente permitia a injeção de comandos dependendo do que a gente colocasse ali. Então você abre o Notepad, que era para ser aquele editor que não tem nada, só que agora ele está renderizando Markdown e agora ele está renderizando um link e dependendo do link que você clicar, ele pode estar rodando um comando que você não está ligado. E por sorte, tá? Não é mais possível instalar arquivos.msi, que são os instaladores da Microsoft, por esse comando explore, porque daí, quando dava para fazer isso, a Microsoft tirou essa possibilidade, poderia ter um link que instala um programa e tu nem ia ver isso, tá? Só que ainda daria para fazer um exploit rodando um exe malicioso se tu tivesse baixado ele de algum lugar e tu fizesse assim, abra esse arquivo e instale aqui, então daria para fazer ainda uma coisa. Ao que tudo indica, isso não foi explorado por ninguém. A Microsoft achou essa vulnerabilidade, a própria equipe de segurança da Microsoft disse assim, quem fez vibe code em cima do código do Notepad? Que porra é essa? E na versão 11.25.10, tá? Já não existe. Então existiu esse bug da versão 11 até a 11.25.10, tá? Só que esse não é o único Notepad que programadores de Windows usam. E desculpa, hoje é trollagem com programador Windows, né? Por incrível que pareça,
Quando eu ouvi falar dessa história do Notepad.exe ter uma falha de segurança, eu pensei, isso foi aquele programa do Notepad++, o programa famoso que é um Notepad melhorado, né, que muita gente usa no Windows. Há muito tempo atrás eu também usei quando eu usava o Windows. E daí eu pensei, eu não falei ainda disso no canal, só que era um caso diferente, tá? Qual foi esse caso do Notepad++? Trazendo aqui da newsletter do Felipe Deschamps. Patches de atualização do Notepad++ ficaram comprometidos por 6 meses. Hackers invadiram o servidor de hospedagem e passaram a redirecionar o download do update para um instalador malicioso, que era executado como se fosse uma nova release normal. A campanha teria afetado um número limitado de vítimas entre junho e dezembro de 2025. O problema já foi mitigado e recomenda-se atualizar manualmente o editor para a versão mais recente. Na real, eu entendi um pouco diferente, tá, do que foi colocado aqui, mas eu deixei um link do Ars Technica e eu deixei um vídeo aqui também do Low Level, que é um cara que fala geralmente dessas coisas de segurança que ele explicou bem, tá? Mas basicamente o que acontece? O update do Notepad++ buscava de um arquivo do servidor deles qual era o caminho para onde estava o instalador. Esse arquivo ele poderia ser acessado por HTTP, né, sem criptografia, durante um tempo. Dava para trocar esse link de onde vinha a atualização. E a assinatura do exe, para saber assim, quem é que gerou esse exe, tu pode assinar como desenvolvedor, não era checada, ok? Então eles poderiam dizer assim, ok, eu baixo desse link e eu testo para ver se foi o que a minha empresa, Notepad++ Corporation, sei lá, o programador do Notepad++ fez. Ele não fazia essa checagem também. Então isso permitia que alguém que interceptasse o tráfego, seja no provedor, seja na rede local, de alguma maneira, trocasse o link e botasse um exe batizado, né, com um malware ali para ser instalado na máquina. E na realidade, essa possibilidade já tinha sido ventilada por um pesquisador lá em dezembro de 2025. Ele já estava suspeitando que o Notepad++ estava fazendo algo estranho. Ele está dizendo, eu recebi relatos de pessoas de que o Notepad++ está criando, a partir do seu atualizador, outros processos. Tem o processo de curl, que é o comando que faz download de coisas, ou upload de coisas, o comando whoami, e ele está dizendo, parece que essas máquinas foram invadidas, elas estão rodando coisas que, né, um invasor rodaria na máquina a partir do instalador de atualizações do Notepad++, mas ele ainda não sabia o mecanismo de como isso funcionou que eu expliquei para vocês. Tem o post dele aqui. Só que o que chamou a atenção de muita gente nessa história é que não foi explorado em quantidade. Então tinha essa vulnerabilidade, o próprio Notepad++ corrigiu ela numa versão no meio do ano, só que muita gente estava usando a versão velha, vulnerável, e foi um negócio que ao invés de tentar hackear todo mundo, roubar criptomoeda, roubar conta de banco e tal, ele foi bem metódico e foi atrás de um pequeno número de usuários que tiveram suas máquinas comprometidas e se falou de atacantes que eram hands-on, ou seja, eram pessoas que, tipo assim, ok, a gente pegou essa máquina aqui. Ao invés de rodar um exploit, tentar roubar todas as coisas, fazer alguma coisa assim, loga na máquina da pessoa, começa a filtrar os dados, ver o que consegue dali. Então tá rolando por aí a teoria de que seriam hackers chineses. Eu não sei exatamente qual a evidência de que seriam hackers chineses, mas o que se imagina é que pelo nível de complicação de fazer um ataque assim e pelo fato de ter ido atrás de pessoas específicas e não de todo mundo para tentar, por exemplo, conseguir uma graninha de criptomoeda, conseguir grana com extorsão, alguma coisa assim, teria sido, né, um país, um estado-nação, alguém com o dinheiro de uma agência de inteligência. E pelo fato, eu acho, de que o Notepad++, ele apoiou no site dele lá a independência de Taiwan, ele se posicionou contra a Rússia na invasão da Ucrânia, o pessoal diz assim, deve ter sido a Rússia ou a China. Mas se vocês têm a evidência do pessoal dizer, não, foi um grupo chinês e tal, eu não encontrei isso. Porque também não encontrei quem teria sido esses potenciais alvos aí. Imagino que seriam pessoas dentro da China, dissidentes chineses, alguma coisa assim. De novo, eu tô falando pra vocês, não sei exatamente por que disseram isso. E eu sou meio cauteloso com isso porque, basicamente, quando a gente vê notícias de China sendo malvada nos Estados Unidos, a gente pode acreditar, mas a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque tem um grande interesse aí da mídia dos Estados Unidos demonizar a China o tempo inteiro. E daí, só para vocês, né, que usam Notepad++, a primeira versão segura, segundo os desenvolvedores, é a 8.8.8, mas eles disseram assim, vão lá no site e instalem pelo menos a 8.9.1 diretamente do site, não usem o atualizador. E daí o artigo da Ars Technica que eu trouxe ali, ele finaliza com uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal. Ó. O Notepad++ há muito tempo atrai uma base de usuários grande e fiel por oferecer funções não disponíveis no editor de texto oficial do Windows, o bloco de notas. As recentes iniciativas da Microsoft para integrar a inteligência artificial Copilot ao bloco de notas impulsionaram ainda mais o interesse pelo editor alternativo.
Infelizmente, como acontece com muitos outros projetos de código aberto, o financiamento do Notepad++ é insignificante em comparação com a dependência que a internet deposita nele. As deficiências que possibilitaram o ataque de 6 meses poderiam ter sido facilmente identificadas e corrigidas se houvesse mais recursos disponíveis. É mole, pessoal. Bilhões da Microsoft para a OpenAI, para Sam Altman, né, engordar os seus modelos de IA e nem um centavinho para Notepad++. E daí ele fica jogado às moças assim. O que vocês acham? Mas é isso aí, pessoal. Se tiverem, né, mais informações sobre esse caso, se vocês dizem assim, não, eu sei, foi o agente chinês, ele falou comigo pela minha cafeteira conectada à internet, ele disse, ou vou hackear o Notepad++, vocês deixam as evidências aqui nos comentários, beleza? Nós nos vemos na próxima.